de forma a gerar confiança, conforto e conforto emocional aos seus familiares. Né? Visão, que é a intenção do residencial, né? Posicionar-se entre as 10 maiores clínicas de São Paulo, em oferta de leitos com acolhimento humanizado e de excelência ao idoso e seus familiares. Valores: humanização, segurança, integridade, desenvolvimento, excelência na qualidade do serviço. Então, um residencial que mantenha esses valores, ele pode ser, né, o cuidado especializado pode ser oferecido por um residencial desta qualidade, que tenha isso como valores, e aberto, né? Vocês estão aqui, vocês podem transitar aqui, não é escondido. O afeto e o afago da família, só a família, né? Se a gente afogar tanto a nossa vida que a gente passe a ter mágoa, que a gente passe a ter rancor, que a gente passe a ser pessoas frustradas, que afago que a gente vai dar? É sentimento de culpa, de constrangimento, e ainda você fala assim, eu fico mais, eu fico com raiva. Você vai dormir sempre em dívida. Sacanagem com você, e não ajuda o idoso, não precisa disso. A Marília Gabriela entrevistou um neurologista em 2011, em julho, Dr. Ricardo Nutrini. Uma entrevista extremamente interessante. Eu sugiro que vocês assistam. Ele fala com muita clareza sobre as questões neurológicas, sobre o Alzheimer, sobre a dificuldade que o familiar tem de reconhecer esse problema, sobre as providências possíveis antes do quadro se tornar muito agravado, sobre como providenciar serviços, sim, fisioterapeuta, enfermagem, psicólogo, que possam ajudar não só o familiar, mas esse quadro de Alzheimer a não se agravar muito rápido, porque é uma doença que guarda aí seus mistérios, né? Então é uma entrevista informativa muito interessante. É o SBT, está aqui o site deles, né? E o programa é de frente com o Gabi, né? Dá para pegar pela internet facilmente. E aqui é uma visão de um médico, ele fala muito calmo, baixinho assim, muito sério, mas ele dá toda a gravidade da situação e como a ingenuidade do familiar, a ingenuidade do amor familiar, como pode ser prejudicial. Olha que coisa, né? Prejudicial como? Porque não toma as providências possíveis. Tem um desgaste enorme, tem um gasto enorme, mas não toma as providências otimizadas possíveis, tanto para o idoso quanto para a família e para a vida pessoal, né? Enfim, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu sei que é uma conversa provocativa, mas mais provocativa é a situação que a vida nos coloca, que colocou vocês. Quero agradecer demais a presença de vocês. Está aí meu telefone com contato se alguém quiser conversar. E de toda maneira ainda pergunto se alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou tecer algum comentário. Diga. Eu gostaria de saber o que o idoso vê, tá? Você colocar esse idoso numa instituição. Até então você explicou a gente, tá? Agora eu senti. Você explicou como a gente, tá? Agora eu quero saber como o idoso vai enxergar isso, como ele vai se sentir. Ele vai aceitar, né? Ficou clara a pergunta, né? Isso. Pois é, né? Isso. Mas é difícil, né? Para o idoso entender que a gente está fazendo isso porque tem dele, né? Isso. E tem, você fala lá, então, tem aquela noção de, jogou a mão no asilo. Essa construção de asilo, não é casa de repouso, não é um lugar onde ela vai ter assistência médica,
nutricionista e principalmente lazer, atividades de lazer culturais, que você não tem noção de propiciar isso para o seu padre, para o seu idoso na sua casa. E às vezes dentro da própria casa ele vai ficar isolado. É isso mesmo. E assim, um lugar residencial, ele vai ter uma interação maior com outras pessoas. Exatamente. Vai ter mais companhia do que se ficar em casa com o cuidador, com a própria filha. Ou ele fica sozinho, ele está sempre sozinho. Mas cai nesse conceito de como ela colocou, tá mudando, né? Então, é isso mesmo. Esse é o ponto assim, em que, como cuidador, nós já chegamos à conclusão e aí a gente tem que negociar com a pessoa, né? Então, supondo que como cuidadores familiares, né, a gente já chegou à conclusão de que é o melhor, porque vai ter companhia, porque vai dar risada, etc e tal, que vai ter nutricionista, enfermagem. Aí quando chega na hora de falar com a pessoa, aí nós temos tantos tipos de idosos, né? Tantas cabeças, tantas vidas que foram vividas. Talvez a minha resposta seja um pouco longa, mas vocês vão me entender. Do ponto de vista da psicologia, meu referencial é junguiano. Jung era um autor que dizia assim, quando nós ficarmos velhos, se nós não ficarmos sábios, nós seremos uns chatos. Uma pessoa que chegue a uma situação de limitação e que mantenha a sabedoria, se ela conquistou, porque nós somos frutos da nossa própria vida, o que será que ela fez com a vida dela até lá, ela vai ter um tipo de posicionamento. Uma pessoa que nunca se deixou amadurecer, que tinha mais assim, uma coisa meio egóica ou um medo da vida, ou que a limitação da própria doença não permite mais que ela raciocine com a lucidez e com a sabedoria que ela já teve. Você vai delegar a decisão para ela? Dificílimo, por quê? Porque como adultos, a gente tem que falar, não é por mim, é por nós. Eu não estou sendo egoísta, é que não dá. É que o melhor vai ser assim. Talvez daqui a um dia, 2 dias, 1 semana, ele venha a perceber. Talvez ele sempre venha a dizer que nunca foi bom. Mas eu vou ter que estar isento da situação. Olha que exigência de crescimento interno. Eu tenho que me responsabilizar por essa decisão e dar conta de não inventar na minha cabeça um sentimento de culpa. Porque isso chama chantagem. Quem